Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que se ligam no nosso canal, chega aí, galera, se inscreve aqui, aperta esse botãozinho vermelho da tela, seja inscrito aqui nos Bastidores da Arquibancada, notícias diárias aí sobre o Botafogo. E nesse vídeo a gente vai falar aí se foi ou não foi chapéu aí do Botafogo em cima do Flamengo, não só do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, enfim. E aí a gente tem que fazer uma análise aqui sobre dois pontos. Do ponto de vista, fazendo o advogado do diabo aqui, o Flamengo ele contactou ali o staff do Luiz Henrique, né, e ele queria um empréstimo do jogador, essa era a ideia, e o Betis falou todo momento que não emprestaria o jogador para o Flamengo, que só sairia se fosse através de uma venda. Então, um jogador que o clube comprou por 12 milhões de euros, venderia por 18, 19, 20 milhões, chegou aí em 20 milhões. Sobre esse ponto de vista do empréstimo, eu não considero o chapéu, né, do Botafogo em cima do Flamengo. Porém, sobre o ponto de vista de um clube que não estava no páreo, né, que era o caso do Botafogo, existia lá Corinthians, Fluminense, Flamengo, ninguém falava do Botafogo. E aí, do nada, o jogador vai para o Botafogo, eu considero o chapéu do Botafogo em cima desses três clubes, né? Porque em nenhum momento foi colocado o Botafogo no páreo e o Botafogo conquistou o Luiz Henrique, essa é a verdade. Na prática, ele vai para o Botafogo. Não interessa se foi o Textor, se foi o Lyon e se é o Botafogo. De fato, ele vai jogar no Botafogo. Então, eu considero um chapéu, sim. Lembrando que muita gente fala, mas ele vai para o Lyon. O que acontece, galera? A notícia, tem duas notícias aí. Uma é que o Lyon comprou e ele não poderia ser inscrito agora, né? Então ele empresta ao Botafogo. Sob esse ponto de vista, ainda reforça a questão de ser um empréstimo, e aí sim, um chapéu de fato, né? Naquela primeira hipótese. E a outra informação é que o negócio é com o Botafogo. E aí eu entro numa coisa que eu falo bastante aqui no canal, que é a assessoria do John Textor. John Textor, na minha opinião, é muito mal assessorado. Na verdade, não existe assessoria e não existe blindagem. Ele comete assim alguns erros. Outro erro de leitura do John Textor é esse jogo aí do Flamengo em Orlando, que ele foi convidado. Na verdade, ele vem negociando com o presidente do Flamengo para melhorar o produto futebol brasileiro, uma coisa que interessa ao Flamengo, o John Textor, né, na questão financeira, melhorar o produto futebol brasileiro. Só que eu duvido muito que um presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, vá assistir algum jogo do Botafogo. Aliás, Textor, se ele foi lá, deve ter convidado para vir aqui. Mas existe uma coisa que é cultural, né, aqui no futebol brasileiro. Lá fora, os gestores, os donos de clubes, os presidentes, eles estão acostumados com esse tipo de postura. Mas aqui no futebol sul-americano, pela rivalidade acentuada, não só no futebol americano, em outros países, né, outras ligas, também acontece isso. Ele tem que observar qual é a cultura da região, qual é a cultura do local. Mas aí temos que evoluir, temos que mudar essa cultura. Eu acho que primeiro tem que respeitar a cultura, entender a dinâmica daqui. Então a torcida do Botafogo fica bastante irritada, sim, com o Textor ir no jogo do Flamengo. Eu acho que ele poderia, por exemplo, encontrar o presidente do Flamengo no Universal Studio, na Ross, fazendo compras, em qualquer lugar, menos no jogo do Flamengo. Até para tratar de negócio. E ele está nesse negócio pela questão do Mateuzinho e outras coisas também. Mas não precisava ir no jogo do Flamengo. Então, se houvesse uma assessoria, seria informado a ele que não ia cair bem a ida dele ao jogo do Flamengo, que ele poderia ter relações com a diretoria do Flamengo, extra-campo, né, fazendo negócio, como todo mundo faz no futebol brasileiro. Todo mundo se conhece, todo mundo aperta a mão, todo mundo toma cafezinho, só que isso não aparece para o público e você mantém ali o que está consignado, que é a rivalidade dos clubes. Portanto,
falando aí sobre Textor, eu acho que ele está sendo muito mal assessorado na sua fala, na sua comunicação entre a torcida, e isso tem que melhorar bastante, porque está gerando bastante ruído, está gerando coisas negativas para o Textor e até para o Botafogo, principalmente para a imprensa, né, que adora fazer chacota do Botafogo, adora falar mal do clube. Então acho que o Textor tem que informar melhor o que ele faz, o que ele pretende fazer. Por exemplo, essa negociação do Luiz Henrique, ela é empréstimo para o Botafogo, quanto tempo ele fica, é uma negociação do Botafogo, se o Botafogo vender, ele tem lucro. Então essas questões a gente sabe pela mídia, né, e é colocada de uma maneira com efeito rebote, ela vai e volta sempre denigrindo a imagem do clube, e isso é gerado pelo próprio Textor, pela gestão do clube, que está fazendo mal essa leitura aí, informando mal as coisas que acontecem. Agora, o recado do Textor é muito bom, quando ele contrata um jogador do tamanho do Luiz Henrique para o Botafogo, né, ele diz ao mercado que o Botafogo tem capacidade para entrar em qualquer briga. E é isso que a gente quer e que a gente espera da SAF, que o Botafogo esteja em condições de brigar por qualquer jogador, né, e qualificar o time, não só uma posição para daqui a 6 meses ou menos até, caso de uma eliminação na Libertadores, o jogador fica pouco tempo no clube. Então a gente precisa montar um time, bons jogadores em boas posições. Então a gente quer ver e quer ter a certeza que o Textor pretende fazer resultado esportivo no Botafogo, e para isso tudo começa com uma comunicação melhor. Quero ouvir o seu comentário aqui no vídeo, aperta o dedo no like aí, senta o dedo no like, divulga para geral. Um abraço a todos, fogo neles.